Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade que temos, não só de absorver um pouco mais do seu conhecimento, absorver um pouco mais da sua sabedoria, mas principalmente estar em contato, né, com mais pessoas que professam a tua fé e que nisso a gente possa construir cada vez mais tanto o nosso caráter, tanto quanto a nossa sabedoria nos preparando para a tua breve volta, mas principalmente estando cada vez mais atentos para os acontecimentos dos dias atuais e que não estejamos em dúvida ou que não estejamos em ignorância, mas plenamente preparados e empunhados da espada da tua verdade. Nos capacite e privilegie estes momentos que estamos em comunhão e que assim a gente possa absorver cada vez mais dados, cada vez mais informação, para que o teu povo não padeça de conhecimento, Senhor. Também cuide de nós no restante das horas do sábado, neste dia, e que esse teu sagrado dia seja usado para a nossa instrução e para a nossa atuação conjunta com o teu Santo Espírito. É o que ele peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E como eu tinha dito, o Mati relembrou agora também, eu já tinha avisado, né, qual seria o tema do estudo acerca do artigo da dissensão da ministra. E eu acho que é de grande valia que a gente analise de forma pormenorizada, né, que a gente possa extrair tudo que a gente tem do texto. Eu tive um professor no cursinho que ele era professor de interpretação, né, de estudos literários, etc. E, e foi muito interessante que eu estava em 2018, era justamente na época que o Ministério estava falando bastante sobre fontes de informação, e as aulas dele eram sempre muito prazerosas para mim, né, porque a gente fazia com vários textos e textos bem complicados, textos bem complexos, justamente o que a gente faz nos textos de Espírito de Profecia, nos textos bíblicos, nos artigos, que é realmente escamar o texto, né? Detalhar o texto e absorver toda a informação que a gente tem, né? A Centesa, a Senhor Parminder sempre nos relembram que a principal fonte de informação tanto dos escritos da Ellen White quanto dos outros precursores, eram justamente os jornais e os acontecimentos da época, as fontes de informação que eles tinham na época. E eu acho que é muito importante e é prazeroso a gente sentir essa mesma profundidade nos artigos que nos estão em contato. E eu fazendo, né, os detalhamentos essa semana, eu pude sentir esse privilégio realmente da gente poder ter esse conhecimento e poder ter essa oportunidade de estar atentos aos acontecimentos que nos cercam. Eu peguei o artigo e joguei num Docs para que eu conseguisse pintar, né, vamos dizer assim, fazer alguns comentários, então eu vou só compartilhar a tela. Está dando para ver? Bem, todos conseguem ver? Sim, Sim, né? Perfeito. Bom, o artigo é retirado justamente do site da Suprema Corte. Para quem tiver um interesse, esse site ele conta com vários dos julgados, principalmente os mais recentes, né? Porque eu creio que esses meios de informação tenham sido mais recentes, mas eles contam com os votos, né? Isso acontece no Brasil também. Se você entrar hoje no site do STF, você tem as decisões na íntegra, né? Que aí falam, são os chamados acórdão, mas tem também os votos, né? Os votos principais. Aqui no Brasil a gente tem o que é chamado tema. Então, dá um exemplo. O tema 935 do STF é um tema sobre contribuições a sindicato. Então, eles trazem o tema, qual que é o veredito, né? Qual que é a decisão resumida, mas ao mesmo tempo existem os votos do ministro, principalmente o voto do relator. Que o ministro relator é aquele ministro que ele recebe o pedido, né? Vamos dizer assim, Estados Unidos
processando o Donald Trump. Então, aquele ministro específico recebeu, ele vai fazer uma análise do caso e vai mandar para o plenário, né? Que aí ele vai fazer o julgamento com a, a turma, né? Com a turma colegiada. Então, primeiramente, aqui a gente tem que a ação entre Donald Trump, que é o peticionário, na verdade ele que entrou com o processo, né, versus Estados Unidos. E aqui já fala que é um mandato de certiorari para o Tribunal de Recursos dos Estados Unidos. Alguém sabe o que é certiorari? Vou até tampar o meu comentário. Alguém sabe? Eu olhei aqui, João Pedro, não sei se vale. Aham. Não, mas tudo bem. Eu ia fazer o mesmo. Eu olhei aqui, é basicamente uma corte superior, né, assumindo um caso de uma corte que está debaixo deles, né? Então, eles Isso. assumiram um caso que foi repassado para eles, basicamente. Isso, perfeito. Aqui a gente chama de recurso, né? Lá é um vrit de certiorari, acho que é um nome um pouquinho mais antigo, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um primeiro tribunal, a gente entra com recurso que depende da área, né? Eu vou falar da minha área, que é trabalhista, a gente entra com recurso ordinário. Esse recurso ordinário vai para o Tribunal do Estado. Aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, a gente tem dois tribunais superiores, tribunais regionais trabalhistas, um para o interior, um para a capital. E depois você entra com um recurso, você pode entrar com um recurso de revista. Esse recurso de revista vai para o Tribunal Superior do Trabalho, que é um tribunal nacional, mas julga só causas trabalhistas. E se ainda não tiver o respaldo, você pode entrar com um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário é justamente o que a gente está vendo aqui, que é o recurso que vai para o tribunal de maior instância, né, para a Corte Superior. E a Corte Superior, ela tem qual é o intuito deles? É colocar a decisão debaixo da Constituição. Então, você pode ter várias decisões, várias legislações que ditam sobre várias leis, né? Só que, ao mesmo tempo, por mais que aquele tribunal considere certa aquela decisão, né, considere certo aquele entendimento, você ainda precisa ter um respaldo da Constituição. Então, tudo é submetido debaixo da Constituição. E nos Estados Unidos não é tão diferente. Não tem tantos mecanismos, não tem tantas estruturas como aqui no Brasil, mas é praticamente a mesma coisa. Tá? Então aqui diz que a juíza Sotomayor e a juíza Kagan e a juíza Jackson se juntam e dissentem. O Gabriel, há uns tempos atrás, ele mandou uma mensagem para mim, né, perguntando a correta tradução de dissentir. E eu achei bem interessante porque, na verdade, é uma discussão boa, né, uma discussão jurídica interessante. E alguém pode me dizer qual é a ideia de dissente? Porque a gente tem a ideia de divergir, né, que é a ideia central da palavra, mas alguém pode me dizer qual é o sentido num tribunal, né? Qual que é o impacto disso numa decisão jurídica, de dissentir? Não precisa ser muito técnico nem nada, só a questão do significado mesmo. Eu acho que consentir seria você aceitar. Seria Isso, isso? E consentir seria o contrário? isso, perfeito. Só que aí vamos dizer assim, né, o panorama jurídico ele é um pouco mais importante, por quê? Porque a partir do momento que você chega num tribunal, você tem mais de um juiz, né? Principalmente em Supremas Cortes, né, a gente tem juízes ímpares, né, para que não haja empate. Mas eu até coloquei um comentário aqui, que é um comentário um pouco difícil, né? Eu tirei de um artigo, né, de um artigo jurídico, só que eu acho que é importante que a gente faça que entenda que assim, todo órgão judicial revisional deve ser colegiado. A função do colégio não é outra senão promover o dissenso, né? Então eu acho que ele até fala, né, que duas cabeças pensam melhor que uma, né, e muito antes de a filosofia destacar a função da antítese no aperfeiçoamento das reflexões, pensamento filosófico, a teoria darwiniana já apoiava a evolução das espécies, né, já entra um pouco um panorama mais científico. Mas a questão é que é essencial para que para um tribunal, né, é essencial para uma corte que haja dissenso, ou seja, haja divergência.
E é tão interessante que aqui no Brasil a gente tem até um recurso específico, né, um instrumento judicial específico para dissensão, que são os embargos, né, os embargos infringentes. Eu não vou entrar muito nisso técnico, mas eu vou dar só um panorama. Vamos supor que uma decisão foi dada por 5 juízes, só que só um juiz divergiu, né? Só um juiz foi contra ao que a maioria disse. Eu posso entrar com recurso, né? Se eu for um advogado, por exemplo, eu posso entrar com recurso específico a favor dessa decisão. Então, essa única decisão, ela me gera, né, uma oportunidade para que eu possa recorrer, né, daquilo que eu tinha um interesse no processo, e ao invés de eu ter que colocar um recurso para outra instância, eu posso recorrer para a mesma instância por causa desse voto de dissenso. Então, todos os juízes do tribunal concordaram com a imunidade do ex-presidente Trump, né? Só que essas 3 juízas, elas se colocaram contra, né? Contra essa decisão. Então, se fosse no Brasil, eu teria a oportunidade de recorrer para o mesmo tribunal, gerar uma nova votação, né? Na espera de que ela seja diferente, mas justamente argumentando de acordo com o que essas juízas decidiram, tá? É, então, um pequeno resumo do caso, né? A decisão de hoje de conceder imunidade criminal a ex-presidentes remodela a instituição da presidência. Ela ridiculariza o princípio fundamental para a nossa Constituição e sistema de governo, de que nenhum homem está acima da lei. Baseando-se em pouco mais do que sua própria sabedoria equivocada sobre a necessidade de ação ousada e inabalável por parte do presidente, né? E aqui, toda vez que ela cita antes, né, ela está citando as páginas do processo, tá? Então, ela vai citar bastante disso. A Suprema Corte concede ao ex-presidente Trump toda a imunidade que ele pediu e muito mais. Como nossa Constituição não protege um ex-presidente de responder por atos criminosos e de alta traição, discordo, né? Então aqui ela coloca a base do argumento. É, Só mais um comentário, né? É um texto bem longo, são mais de 25 páginas. Então, assim, eu consegui extrapolar umas 10 páginas, porque eu entendi que esse era justamente o tempo que a gente teria, mas ele já aborda todos os argumentos da decisão da maioria, tá? Mas a gente não vai conseguir percorrer o documento completo. Se alguém tiver interesse nisso depois, a gente pode até conversar, quem sabe combinar um outro dia. Mas, assim, eu filtrei, né, o cerne da questão. Mas sobre esse primeiro parágrafo, eu queria um comentário, ou pelo menos uma análise sobre essa questão de que nenhum homem está acima da lei, né? E sobre essa questão de ação ousada e inabalável, se alguém tiver um comentário, e comparando com a situação que a gente está passando pelo Brasil e é super atual sobre a questão do Twitter, né? Não sei se todos estão acompanhando, mas o Twitter foi suspenso, né, nessa madrugada. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa ideia de nenhum homem estar acima da lei, sobre o quanto uma ação ousada e inabalável ela pode gerar uma certa imunidade. Alguém tem algum comentário? Eu não entendi. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu só queria fazer uma comparação de que, assim, o principal argumento da juíza, né, é de que nenhum homem está acima da lei. E, segundo ela, né, a maioria dos votos foi no sentido de que, tecnicamente, um presidente poderia estar acima da lei, porque ele tem imunidade para agir de forma criminosa, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, é, eles argumentam, né, a maioria argumentam que isso se justifica por uma ação ousada e inabalável por parte do presidente. Ou seja, de forma ousada, ele tinha as motivações, né, uma motivação inabalável de se colocar contra a votação. Então, tecnicamente, ele poderia se colocar acima da lei porque ele estava protegendo o interesse inabalável, ou vamos dizer assim. E eu queria, se alguém tivesse algum comentário sobre, conseguir fazer uma comparação para a situação que a gente está enfrentando hoje, sobre a questão tanto da interferência do Twitter e do Elon Musk aqui no Brasil, sobre a questão judicial brasileira, e tanto sobre a decisão, vamos dizer assim, uma decisão prematura do ministro Alexandre de Moraes. Se alguém consegue estabelecer ou fazer apenas um comentário sobre o caso, porque eu achei muito interessante, porque eu achei que faz bastante sentido com o que a gente está passando aqui.
Eu acho que sí, es muy similar, porque este hombre tiene una empresa que está ejerciendo su función aquí en Brasil y él no pode estar encima de la ley. Tiene que estar sujeta y cumplir todos los requerimientos dos países no que está. No pode hacer lo que él quiser con la Uhum. excusa da liberdade de expresión. Y me parece correcto lo que el juez está haciendo, más las críticas do otro lado son que prácticamente una liberdade sin restricciones, lo cual es sumamente errado y muy peligroso. Oi, perdão, gente. Eu achei que até que tinham sido vocês que tinham caído, mas fui eu. Bom, voltando, acho que caiu bem no meio da fala do Matias. Se ¿Posso quiser. repetir? Isso, acho que foi bem no momento de que não pode colocar a liberdade de expressão, né, a liberdade abaixo dos interesses, né? Exacto. O sea, hoy se levantan personas con argumento de libertad y expresión, que es una libertad y sin ningún tipo de límites, lo cual Uhum, es absolutamente errado y un peligro. Más en un caso de una persona como Elon Musk, que es muy influente en el mundo entero, que está afectando a las democracias de todos los países que él quiser, lo cual hallo que lo que el juez hizo es muy correcto. uhum, sim. Gabriel, pode falar? Então, Pedro, você perguntou aqui sobre um paralelo sobre o que a juíza aqui chama de, ou a maioria chama, né, de necessidade de uma ação ousada e inabalável. Não? Eu Uhum, vejo justamente isso que, bom, as pessoas que estão a favor, né, do Elon Musk, etc., não, do Trump, né, parece que eles querem vender essa narrativa que ele está protegendo algo que está sob ameaça. No caso, né, essa liberdade de expressão, né, ou seja, está sendo feita essa narrativa de censura, né, de uma ditadura de morais, etc., né? uhum, E só que tal como nos Estados Unidos, como aqui, né, isso é uma sei lá, é uma narrativa equivocada, né? Porque o uhum, que ocorreu com o Twitter é uma simples consequência. Eu li vários comentários de pessoas falando, tipo, isso não é nem, não tem nem política envolvida, isso é simples consequência de ter desobedecido procedimentos básicos, né? O Twitter não uhum, tem nem representante legal aqui no Brasil, então, tipo, não tem uhum, nem para onde correr, não tem que reclamar, era uhum, de se esperar, né? sim. Eu acho que é muito interessante isso, só comentando um pouco sobre o final da fala do Gabriel, de que isso está no Código Civil. É literalmente é a pura letra da lei, de que se a empresa, né, se a instalação não tem um representante legal no Brasil, ela tem que ou indicar um representante legal ou ser registrada, né, pelo menos estabelecer uma filial no Brasil para que esteja, né, representada de alguma forma, ou ao menos peticionar, né, requisitar uma representação perante o tribunal, né, uma permissão de atuação. Tanto é que nos casos de contrato de trabalho com empresas internacionais, é necessário uma autorização específica que haja esse contrato de trabalho, porque senão é necessário que exista uma sede no Brasil, né? Pode falar de novo, Gabriel? Fique à vontade. Desculpa, não abaixei a mão, mas achei, Ah, talvez eu vou acrescentar aqui uma coisa. Não sei se alguém de vocês já tentou contratar o serviço do Starlink, né, que é outra empresa do Elon Musk, que disponibiliza internet, né? uhum, Eu fiquei muito é, constrangido e desconfiado quando eu vi que não tinha nem como entrar em contato direito com a empresa. Não tem um telefone para você ligar, tem um WhatsApp meio suspeito, não tem, assim, tá tudo. Eu pensei, uai, mas se eles querem abrir o um negócio aqui no Brasil, não tem nem para onde você entrar em contato direito, né? Eu acho que hoje já mudou um pouco, mas parece que no Twitter era desse jeito, né?
Eu acho engraçado, eu comentava isso com meus amigos na faculdade, que a gente sempre falava, né? Para uma empresa ser multimilionária, ela tem que fazer duas coisas principais. Primeiro, sonegar direitos trabalhistas e sonegar direitos tributários. A gente tinha uma ideia geral disso por causa da profissão, etc., né? Que alguma coisa tinha fora da lei, né? Ou não pagava diretamente os tributos, ou não pagava diretamente os direitos trabalhistas, né? Então, assim, as empresas elas têm esses caminhos, e isso é de pleno conhecimento. Colocando um pouco na questão do Trump, eu acho que eu vi um artigo essa semana comentando que assim, se o Alexandre de Moraes bloqueasse, suspendesse o Twitter ou não, o Elon Musk ganhava das duas formas. Se ele suspendesse, né, o Twitter, então existe o argumento de que existe censura, né? Os governos de esquerda colocam censura e que por isso os Estados Unidos devem se portar, né? As empresas estadunidenses devem se portar como defensores da liberdade. Da mesma forma que os Estados Unidos faz isso em todos os países que eles acabam colocando ou milicianos ou entrando com base nessa premissa da liberdade. Ou se o Alexandre de Moraes não suspendesse o Twitter, então o Brasil se torna um laboratório. De qualquer forma, o Brasil se torna um laboratório, porque a partir desse momento ele tem um precedente de que ele pode entrar no país sem um representante legal, sem uma sede e sem qualquer pauta de lei, sem qualquer atuação legal. E ao mesmo tempo ele pode gerar sua influência, porque a partir do momento que ele consegue colocar a influência informacional, a fonte de informação deles no Twitter, que é uma rede simplesmente aberta e pode ser acessada por qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer posição, de forma profissional ou não. Então, a partir desse momento, eu tenho uma influência global, generalizada e sem regramento, que é o mesmo problema da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela cresce muito mais do que as legislações crescem sobre ela. Então, naturalmente, ela já nasce sem regulação, sem regulamento, né? O que é muito importante. E existem vários comentários, né, que assim, a suspensão do Twitter, de certa forma, ela prejudica algumas pessoas, então ela devia ter sido levada ao pleno, né, ao plenário para ser discutida. Só que ao mesmo tempo, eu acho que assim, não de acordo com um argumento patriótico, nada disso, mas eu acho que a soberania nacional, né, a questão da Constituição brasileira, ela tem que ser respeitada, né, acima de qualquer coisa, né? E a nossa liberdade já estava sendo restringida com base nessa atuação ilegal do Twitter, né? Então, eu acho que o dano já foi causado em determinadas escalas, tanto é que até a questão dos aliados do Bolsonaro, vários deputados já usavam o Twitter na época das eleições de forma totalmente criminosa, a gente pode dizer, né? Então, eu acho que essa questão é bastante sensível, eu acho que é bastante discutível essas atuações, só que ao mesmo tempo só queria estabelecer um paralelo aqui, né? E eu gostei muito de ouvir o que vocês pensam sobre isso. Alguém pode ler? Eu vou. Essa parte, esse capítulo 1, né? Essa parte 1, ela fala sobre só um cenário do que aconteceu na votação, né? Alguém pode ler? Senão eu não posso ler mesmo, só para que a gente fique um pouco mais interdependente, para que não fique só eu falando. Mas eu Eu posso posso ler ler. aqui. Tá bom. Perfeito. É. A acusação pinta um retrato nítido de um presidente desesperado para permanecer no poder. Nas semanas que antecedem o dia 6 de janeiro de 2021, o então presidente Trump supostamente espalhou mentiras de que houve fraude determinante do resultado da eleição e que ele realmente havia vencido. Pode continuar aqui. Apesar de ter sido. Tá, aí embaixo, né? Isso. Notifi Notificado repetidamente por seus assessores mais próximos de que suas alegações eram falsas. Pode Quando continuar. dezenas de... Continua? Pode. Fique à vontade. Quando dezenas de tribunais rejeitaram rapidamente essas alegações. Trump supostamente
pressionou as autoridades de certos estados a ignorar o voto popular, privar milhões de eleitores, demitir eleitores legítimos e, por fim, causar apuração e votação de eleitores ilegítimos a seu favor. Alega-se que ele chegou ao ponto de ameaçar um funcionário eleitoral estadual com um processo criminal se o funcionário não encontrasse 11.780 votos que Trump precisava para alterar o resultado da eleição naquele estado, quando as autoridades estaduais se recusaram repetidamente a agir fora de sua autoridade legal e a alterar os processos eleitorais estaduais. Trump e seus co-conspiradores supostamente desenvolveram um plano para interromper e deslocar o processo legítimo de certificação das eleições, organizando chapas fraudulentas para a eleição. Perfeito, Processo. Márcio. Ok. Muito obrigado. Eu, sinceramente, né, lendo, né, o voto, né, lendo o comentário, eu fiquei simplesmente impressionado ao ponto de que todo esse tipo, né, todas essas informações e todas essas provas foram juntadas num processo e, ao mesmo tempo, a Suprema Corte conseguiu julgar de forma favorável ao ex-presidente, a ponto de que concedesse uma imunidade por conta dos atos oficiais. Eu, sinceramente, eu não conheço nenhum precedente no direito, seja no Brasil ou seja em algum caso popular nos Estados Unidos, e a gente vai abordar um pouco disso, porque os precedentes dos Estados Unidos são desfavoráveis a essa decisão, né? O que mostra tanto essa excepcionalidade da decisão e algo de forma assustadora mesmo, né? Eu acho que a palavra é assustador. Eu não conheço nenhum caso parecido de que tenha se conseguido juntar tantas provas contra um presidente e, de mesmo modo, ele ainda não foi condenado, né? Então, é só para dar um panorama sobre o caso, de quais são as acusações, mas eu queria fazer um comentário específico sobre essa parte, de que, à medida que começando aqui, ó, à medida que a data do processo de certificação se aproximava, Trump supostamente também procurou usar o poder e autoridade do Departamento de Justiça para reforçar suas alegações conscientemente falsas de fraude eleitoral, iniciando investigações falsas de crimes eleitorais e enviando cartas oficiais alegando falsamente que o Departamento de Justiça havia identificado preocupações significativas que poderiam ter afetado o resultado da eleição, enquanto apresentava falsamente os eleitores fraudulentos como uma alternativa válida aos eleitores legítimos. Até deixei como comentário aqui. Em linhas gerais, o que ele estava fazendo aqui? O que a gente estuda já há um grande tempo. Pode falar, Gabriel. Eu lembro um pouco, quando estava em andamento a contagem dos votos e tudo, eu lembro que surgiram, de repente, vários boatos. Teve aquela coisa assim que supostamente tinha encontrado no papel dessas, como que chama? Enfim, no material, né? Uhum. Fibras de bambu, então alegando que talvez tinha alguma interferência da parte da China, enfim, Uhum. surgiram com qualquer argumento para poder questionar, porque uma vez que está ocorrendo esse processo oficial, você tem como entrar com, tipo, alegando que tem uma coisa errada, né? E eles Uhum. basicamente, têm que é, investigar se é verdade. Então, eles começaram a bombardear com acusações Uhum. falsas, a gente sabe hoje, né? Sim, mas eu acho que o mais importante, né? Eu acho que o mais interessante também é que, assim, ele usava o Departamento de Justiça para alegar justamente que havia uma interferência nas eleições, né? Uma interferência de crimes de falsidade, né? De fraude. E, ao mesmo tempo,
ele usava da sua influência para gerar fraude eleitoral. Então, ele justificava a sua própria fraude, né, o próprio crime, com base na alegação de que o Departamento de Justiça ele estava atuando contra a fraude. Então, se o Departamento de Justiça atua contra a fraude, não está existindo fraude, a não ser de uma parte contrária. Eu acho que é muito perspicaz, é muito interessante esse argumento, no ponto de que justamente sobre o tanto que a gente estuda, né? Tanto que a gente estudou e a gente vê sobre as questões de fontes de informação e na forma de que, muito provavelmente, se a gente não tivesse em contato com esse assunto, a gente não estaria preparado para esse tipo de ameaça. Eu acho muito válido a gente comentar sobre isso, de que o próprio uso do meio de informação, de forma de que o ser humano, naturalmente, ele segue esse sentido de justiça. Ele sempre segue essa questão de fazer justiça. Isso é uma cultura do homem, né? Da sociedade humana, né? É uma cultura, principalmente, a gente pode dizer, né? Da influência do pecado nisso, porque o ser humano, ele busca justiça pelas próprias mãos. O ser humano, na sua forma humana, ele busca a justiça numa forma natural, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, por que que muitos tribunais punem muito roubo de alimentos? Porque o alimento, ele é uma forma de sustento, então, se uma pessoa pode roubar o alimento, isso poderia criar um precedente de qualquer pessoa pode roubar o alimento de outra pessoa. Então, por conta dessa necessidade básica do alimento, né, de você ter aquilo que comer, justamente os tribunais, eles são muito pesados em penalizar pessoas pobres que não têm nada o que comer também, mas às vezes acabam entrando no mercado e pegando uma bolacha ou algo do tipo, e às vezes esse tipo de crime é mais punido do que o crime de roubo de alguma propriedade material, vamos dizer assim, né? De um carro ou de uma coisa. E às vezes eles são muito drasticamente penalizados por causa desse senso de sobrevivência. Então, naturalmente, o ser humano busca culpados, busca a justificação. Né? Então, quando um presidente fala que o Tribunal Eleitoral está punindo, né, está buscando punir as pessoas, os crimes de fraude, naturalmente o ser humano, na mentalidade do senso comum, ele vai atrás disso e ele favorece esse presidente. Porque ele tem esse senso de justiça. Isso aconteceu no Brasil, né? Ah, a gente vai gerar castração química dos estupradores, né? É um crime bastante sensível para a sociedade, o estupro, né? Então, esse senso de justiça, essa justiça pelas próprias mãos, ela gera esse apoio popular, né? Porque, tecnicamente, a justiça é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, se a gente punir fisicamente aquele estuprador, então a gente está sendo justo, porque ele incutiu um sofrimento numa outra pessoa, então a gente tem a justiça, né? A gente tem essa legalidade para incutir, né, para incutir sofrimento nesse estuprador também, né? E a gente vê que isso se contrapõe à própria cultura do estupro que a gente vê na sociedade, porque a partir do... Opa. Porque uma criança ela pode ser estuprada e ela não pode abortar, porque isso seria um crime contra Deus, né? Então a gente vê tanto esse contraste, né? Essa antítese, né? Aqui fala um pouco sobre o papel do vice-presidente, né? Que o Trump gerou uma influência sobre o vice-presidente para que ele, como ele tem um papel cerimonial na declaração dos votos, que ele usasse esse papel dele para dizer que existiam fraudes e que, na verdade, o Trump tinha vencido e que tentaram roubar a vitória dele. Mas, por último, né, falando sobre 6 de janeiro e o ataque violento ao Capitólio, mais uma vez, né, o uso dos meios de informação de forma partidária, né, de que justamente esse ataque ao Capitólio ele era legitimado porque estavam tentando usurpar o direito do presidente Trump de ser eleito por conta de fraude eleitoral, quando no caso quem estava gerando a fraude era justamente o Trump, né? E aqui, né, um dos comentários da ministra é que ele tentou explorar, que na verdade é um comentário da acusação, né, do Estado Federal, de que ele tentou explorar a violência e o caos do Capitólio, pressionando os legisladores a atrasar a certificação da eleição e, por fim, declará-lo vencedor, né? E tudo isso é o pano de fundo para a decisão da corte, né? Então, eu acho interessante a gente colocar também o panorama dessa cultura, né? Tanto que a gente estuda sobre a cultura do homem, né? A cultura do pecado, que sempre prioriza a violência, como a gente viu lá no começo,
né, um uso inabalável, né, um uso justificável, a força bruta, essa questão da força, né, que a gente remete um pouco ao Toroápis, né, essa ideia de que os homens, os homens, e isso em sentido restrito, né? O homem, a mulher nem passa perto disso, né? Mas a ideia de que o homem, ele é justo nas suas ações, né? Se ele quer colocar o direito acima de tudo, se ele quer colocar o país, né, à frente, então ele é permitido que ele use as suas razões, né? Um exemplo, né, eu comentei no meu último estudo, né, sobre a questão da legislação, né, da lei de estupro, de que até pouco tempo, eu acho que até a década de 80, na verdade, se um homem brasileiro encontrasse a sua esposa traindo, né, com outro homem e matasse essa mulher, ele tinha uma excludente de culpabilidade, ou seja, ele podia receber a liberdade, ele podia não ser condenado porque ele usou da sua honra, a defesa da honra. Então, o homem ele pode usar a defesa da honra dele a despeito de qualquer direito. Então, ele pode matar, ele pode roubar, se a honra do homem estivesse sendo defendida. Então, a honra do país, a honra do presidente, ela é muito colocada a isso. Isso a gente pode colocar também nos argumentos de autoexaltação, né? Que a Ancetamina fala um pouco sobre a questão de Daniel 8, principalmente sobre os chifres, né? Da autoexaltação, que isso é um critério muito específico dentro da naturalidade do homem, né? Essa autoexaltação, essa autodefesa da honra. Tá? Aí chegamos acho que no ponto mais importante, né, que fala sobre quais foram os argumentos da Suprema Corte. Então, a Suprema Corte agora se depara, né, estou lendo aqui, se depara com uma questão que nunca teve de responder na história do país. Se um ex-presidente goza de imunidade contra processos criminais federais. A maioria acha que sim, e, portanto, inventa uma imunidade textual ahistórica, no sentido que é contrário à história, é injustificável que coloca o presidente acima da lei. De novo, esse argumento de as pessoas que podem estar acima da lei, né? Quais pessoas podem estar acima da lei? Né? A maioria faz três movimentos que, de fato, isolam completamente os presidentes da responsabilidade criminal. Primeiro movimento. A maioria cria imunidade absoluta para o exercício de poderes constitucionais essenciais pelo presidente. Essa decisão é desnecessária nos fatos da acusação, e a tentativa da maioria de aplicá-la aos fatos expande o conceito de poderes essenciais além de qualquer limite reconhecido. De qualquer forma, ela é rapidamente eclipsada pela segunda iniciativa. Qual que é o segundo argumento? De criar uma imunidade expansiva para todos os atos oficiais. Quer seja descrito como presuntivo ou absoluto, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre presunção e absoluto, de acordo com a regra da maioria. E o uso de qualquer poder oficial por um presidente para qualquer finalidade, mesmo a mais corrupta e imune a processos. Né? Isso é tão ruim quanto parece e carece de qualquer fundamento. E por fim, né, o último argumento é de que as provas relativas, né, as provas relativas a atos pelos quais o presidente é imune não podem desempenhar nenhum papel em qualquer processo criminal contra ele. Né? Aí cita as páginas. E essa decisão que impedirá o governo de usar os atos oficiais de um presidente para provar conhecimento ou intenção na acusação de crimes privados no sentido de argumento por argumento, a maioria inventar, né? Ela inventa uma imunidade por meio da força bruta. De novo, a força bruta sendo colocada aqui. E sob análise, seus argumentos desmoronam. Para começar, a ampla imunidade de atos oficiais da maioria é inconsistente com o texto, a história e os entendimentos estabelecidos no papel do presidente. Deixa eu só ver aqui, acho que tem um comentário no chat. O Marcos cita, né, de casos de Caim contra Abel. Na verdade, não deveria. Ele ou ela estão presidentes, não é um privilégio vitalício. Né? É justamente isso, né? Tanto o argumento de Caim contra Abel, de que ele tinha que se defender, né? De forma inabalável, ele precisava se proteger, né? É a criação da cultura, né? Essa cultura pecaminosa. E de que, exatamente, o presidente ele não tem um privilégio vitalício, né? Por mais que ele tenha um cargo, né, importante, né, um cargo absoluto, vamos dizer assim, ele não está acima da lei, né? Então, aqui, em linhas gerais, quais são os argumentos? Principalmente de que, primeiramente, o presidente ele é imune se ele estiver usando seus poderes constitucionais essenciais. Quais são os poderes constitucionais essenciais?
de proteger o Estado de Direito. Isso é realmente uma contradição, né? Mas na ideia de que, assim, o presidente, ele tem que agir para que os poderes continuem em harmonia, né? Então, tecnicamente, a Suprema Corte, né, um absurdo, né, se a gente pode dizer isso, ele cita que o presidente Trump, por meio das eleições, né, por meio dessa caixa, a gente pode dizer isso, né, a caça às bruxas, né, dos crimes eleitorais, ele podia atuar dessa forma. Segundo, né, se forem atos oficiais, né, então, por exemplo, né, o Trump ele tinha o ato de fiscalizar o cumprimento das eleições. Isso é um ato oficial, o presidente pode fazer isso. Então, por meio desses atos oficiais de fiscalização, ele também é imune, porque, na verdade, era um exercício das competências dele como presidente. E, por fim, de que se o presidente ele está atuando de forma oficial, né, vamos dizer assim, celebrando uma convenção da ONU, fiscalizando as eleições, é, vetando alguma lei que ele acredita ser contrária, né, à legislação, contrária à Constituição. Então, se ele está dentro desses atos oficiais, é, todos os atos que ele realiza durante essa ação, eles não podem ser usados como meio de prova. E aí, já antecedendo um pouco, porque ela comenta disso depois, qual que é a ideia? A ideia é de que, assim, é muito difícil você construir prova contra o presidente, porque é muito difícil, porque é difícil você ter, por exemplo, grampear o telefone do presidente, né? É muito difícil você ter um policial infiltrado dentro da Casa Branca, por exemplo, vendo o que ele faz, né, ali. Só que como que a gente pode gerar um meio de prova? Depois a gente tem um exemplo bem importante que é o caso de Watergate, né, que eu não sei se todos conhecem, mas no caso assim, vou citar um exemplo, né, dos julgamentos da Lava Jato, o julgamento do presidente Lula. O presidente Lula, ele fez a nomeação direta, né, de um dos presidentes, né, de um dos responsáveis pela Petrobras. E justamente esse responsável pela Petrobras, que foi um dos responsáveis pelos crimes, né, os crimes de fraude com relação à Odebrecht. Então, por que o presidente fez a nomeação como posso dizer, desse administrador da Petrobras? Então eu crio uma hipótese de que por causa desse ato, o presidente tinha conhecimento da atuação desse ministro, né, vamos dizer assim, da Petrobras. Então, por conta disso, eu posso fiscalizar o presidente, eu posso investigar o presidente, porque por meio desse ato oficial, eu crio a hipótese de que ele tinha conhecimento da corrupção que acontecia. Isso acontece muito, né, porque é um dos únicos meios que a gente tem de fiscalizar uma autoridade desse nível, né? E aqui nesse julgamento, eles colocam tudo a perder nesse sentido de colocando que, por mais que o Trump estava nesses atos oficiais e que a gente podia construir prova contra ele tinha essa imunidade. O que é, o que é bem, vamos dizer assim, é um tribunal de exceção, a gente pode dizer. E aqui a ministra, né, cita também sobre termos funcionalistas, né, de que a maioria ela usou de um termo de que a sociedade ela depende, né, de várias estruturas e que o tribunal estava julgando conforme isso, né, de manter as estruturas operando e de que a imunidade do presidente é para que a democracia continue sendo atuante, o que é um absurdismo, né, se a gente pode dizer. Marcos, pode falar? Oi, Pedro. Aproveitando aqui o gancho do teu último comentário, você acabou de falar que, por conta do ex-presidente Lula, no caso, à época, né, ter indicado uma pessoa para administrar a Petrobras, e possivelmente também tem alguma parcela de culpa sobre isso, assim, não faz sentido, né? Uma coisa não está relacionada à outra. Né? Da mesma forma, eu poderia pensar assim, Deus também é culpado, porque Deus criou Lúcifer. Uhum. A Então, questão é que não é hipótese de culpa. A questão é que, assim, não que ele seja culpado com meio pela corrupção, mas é no sentido de você pode conseguir começar a construir provas por isso, por meio de que os atos do presidente estão relacionados a outros atos. Não que ele seja culpado por ter nomeado um agente e esse agente ter sido corrupto. É a questão de que essa hipótese me permite que eu investigue o presidente. É essa a questão.
né? A gente tem o caso de Watergate, eu só vou anteceder. De qual que é o caso? O presidente Nixon, na época, né? Qual que é o caso de Watergate? Alguns refugiados de Cuba, eles foram treinados pela CIA. E isso gerou um caso importante, que é a invasão de Baía dos Portos, né? Da Baía dos Portos. De que a CIA teria treinado alguns agentes para invadir Cuba e depor o Fidel Castro. 4 desses agentes treinados, depois de alguns anos, nas eleições de 74, eles invadiram o comitê dos democratas. E a partir dessa invasão, eles começaram a pesquisar, né? O FBI começou a investigar se haveria alguma influência do governo. Nesse momento, o presidente Nixon, ele teve alguns atos em que ele buscava informações sobre esse caso, né? Ele pedia as informações ao FBI, ele tinha algumas gravações de que ele ia atrás dessa investigação, de que ele estava querendo saber mais, de que ele estava pedindo provas sobre isso. E por meio dessas gravações em que ele pedia provas, né, sobre esse caso e pedia informações sobre os agentes, aí o FBI e as cortes conseguiram investigar o Nixon. Por quê? Porque por mais que seja um ato oficial, que o presidente possa pedir informações sobre isso, isso criou um precedente de que ele pudesse construir meios de prova acerca desse caso. Entendeu, Marcos? É a questão que, assim, ele não é culpado por conta disso. Mas, a partir desse momento, como o presidente é uma figura muito alta, né, que é um pouco inatingível, então esses atos oficiais, esses atos permitem que eu construa provas e comece a investigar alguns casos de corrupção. Não, ok, deu para entender, sim. Entendeu? É que a caso, por exemplo, tanto é que no julgamento da Lava Jato, né, do Lula, ele não conseguiu ser condenado justamente porque não conseguiu estabelecer nenhuma relação dos atos do presidente, né? Tem aquela questão da compra do sítio, a compra do triplex, que foi bem famosa. Eles não conseguiram construir um meio de prova que ligava uma coisa a outra. Então, assim, ele não foi condenado justamente porque não conseguiu ligar uma coisa a outra. Mas por conta dessa nomeação e por conta da ligação com aquele agente, né, da Petrobras, eles conseguiram construir prova e conseguiram levar ele a julgamento, né? Essa que é uma hipótese muito importante, é um mecanismo importante, né, para os tribunais. Gabriel, pode falar? Eu só queria comentar brevemente, não sei se você vai falar disso, né? Que essa Uhum. semana o procurador Jack Smith ele entrou novamente com o caso contra Trump, né? Ele tinha que abandonar esse caso justamente por causa dessa decisão da Suprema Corte, né? Só que parece que agora ele reajustou, né? Ele adaptou essas acusações de tal forma que ele está apenas atacando os atos não oficiais de Trump, né? Porque Uhum. Trump, de certa forma, ele era duas pessoas. Ele era candidato, ele era presidente, né? Então, ele tentou colocar certas ações dele como pessoa Trump, candidato, uma Uhum. mero mortal, né? E outras, Uhum. ele é presidente, que não pode mais ser, como que fala, né? Atacado, né, juridicamente, né? Então, Uhum. acho interessante, né, que esse caso vai ser um caso longo, né, mas ele fala assim, então, Uhum. quando ele chamou o povo para ir para o Capitólio, ele agiu como candidato e não como presidente e tal, né? Então, Uhum. enfim, achei Sim. interessante. Eu acho que era justamente esse o cerne, né? Até depois eu vou perguntar se todo mundo entendeu essa parte, porque realmente é um pouco mais complexo. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo no Brasil que vai ficar mais claro. O presidente do Brasil ele pode ser punido de duas formas: ou por crime de responsabilidade, que é ligado aos atos oficiais, ou por crime comum, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa ideia de que não existem, como posso dizer, ele não pode ser punido no exercício do caso por conta de atos não oficiais, né? De atos da vida própria. Só que ele pode ser punido de duas formas: ou ele é entendido como se foi um crime no uso de suas funções, que é o crime de responsabilidade, que é o crime de impeachment, né? Então é a falta de responsabilidade do presidente, ou como crime comum, que aí ele pode ser julgado pelo STF. Que assim, ele está usando os meios, vamos dizer assim, ele foi fazer uma licitação do estádio de futebol, só que ao mesmo tempo ele lavou dinheiro. É um crime comum, não é um crime político,
só que ao mesmo tempo ele estava por meio dos atos oficiais. Então aqui o presidente ele só pode, o presidente durante o mandato ele só é punido por conta de atos oficiais. Atos que são inerentes ao presidente, só que ele pode ser punido de duas formas, ou impeachment, ou quem sabe uma pena realmente, ele perde o mandato, ele é deposto e pode receber uma pena criminal, né? Todo mundo conseguiu entender bem essa parte, que essa parte é um pouco mais difícil mesmo, mas da questão de quão importante é isso que os tribunais eles consigam produzir provas sobre os presidentes, porque eles são figuras tecnicamente inalcançáveis, né? Todo mundo conseguiu entender isso? Senão pode me interromper, senão eu vou seguir. Tudo certo? Olha, eu acho que sim. Sim. Da minha parte, sim. Tá, perfeito. Obrigado. Então, continuando, a ministra ela vai fazendo informações mais específicas, né? Ela vai argumentando, né? Falando sobre os argumentos mais propriamente. E aí ele fala, aí esse comentário eu achei bastante importante, né? A principal conclusão da decisão de hoje é que todos os atos oficiais de um presidente, definidos sem levar em conta o motivo ou a intenção, têm direito à imunidade, que é pelo menos presuntiva e possivelmente absoluta. Eu fiz um comentário aqui, porque no direito isso é muito importante, que a gente fala sobre presunção relativa e presunção absoluta. O que é isso? Eu até dei alguns exemplos, né? Presunção relativa. As presunções relativas é que você presume-se que isso seja certo, você presume-se que isso seja legal. Mas se eu produzir alguma prova contra isso, então ele deixa de ser legal. Então, por exemplo, a partir do momento que o Senado, né, ou que o Congresso proclama uma lei nova, ela é relativamente legal. Então, tem-se a ideia de que ela é constitucional, ela tem paridade com a Constituição, ela tem legalidade, então ela naturalmente ela já é legalizada, ela pode ser atuante. Mas se entrar alguma instituição ou algum órgão público e falar, ó, isso não é constitucional, porque tem um artigo da Constituição que vai contra isso. Então, a partir do momento que ela tem uma prova em contrário e você pode gerar um caso e pode reverter essa decisão, então ela é relativa, ela admite prova em contrário. Diferente das presunções absolutas. O que é absoluta? Absoluta ela não permite prova em contrário. Que é a questão de, eu até coloquei como exemplo, o contrato de trabalho para menores de 16 anos. Menores de 16 anos no Brasil, eles não podem ter qualquer contrato de trabalho. É proibido. Então, por exemplo, eu vou rescindir um contrato de uma criança de 12 anos. Só que ao mesmo tempo, entra um advogado e fala assim: mas ó, ele não tem sustento, ele não tem o que comer, ele precisa trabalhar. Ó, ele é a única pessoa que pode trabalhar na família, os pais são doentes, são acamados, não pode trabalhar. Não importa, é absoluto. É absoluto que uma criança no Brasil ela não pode trabalhar. Então não admite prova em contrário. E olha o grau dessa decisão da Suprema Corte, de que diante dos atos oficiais do presidente, eles têm direito à imunidade, que seja pelo menos, já é relativo, mas possivelmente pode ser absoluto, não pode nem admitir prova em contrário, né? Não pode ser não pode ser contrariado por qualquer tribunal, né? O que é de muito realmente é um tribunal de exceção, a gente pode dizer assim. Eu acho que é muito solene o tempo em que a gente vive e o que a gente está passando, né? O que a gente está presenciando, né? No tremendo absurdismo disso, né? Porque esse tipo de decisão acontece em ditaduras. E é muito interessante porque os Estados Unidos eles sempre argumentam, né? De que eu posso. A Rússia, o Putin é um ditador, o Fidel Castro, né? Agora o Raul Castro é um ditador, a China é comunista e vivem sob uma ditadura. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de decisão, ela não ocorre na grande maioria, provavelmente em ditaduras aconteça, né? Mas assim, na grande maioria dos países do mundo, não existe qualquer decisão semelhante a essa. Não existe, né? O que é de muito, é muito excepcional, né? Realmente é um momento à parte que a gente está vivendo hoje no mundo, né? E sempre que o presidente exerce o enorme poder de seu cargo, né, lendo aqui, diz a maioria, a lei criminal não pode tocá-lo. E essa imunidade de atos oficiais não tem nenhuma base sólida no texto constitucional, na história ou em precedentes.
De fato, esses fundamentos padrão para a tomada de decisões constitucionais apontam todos na direção oposta. Não importa como se olhe para isso, a imunidade dos atos oficiais da maioria é totalmente indefensável. E aí, por que que eu grifei esse caso, né? Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization. Qual que é esse caso? Vocês conseguem lembrar? Um caso muito importante. É o que derrubou Roe versus Wade. Isso, perfeitamente. E por que que a ministra cita esse caso? Porque justamente o argumento da corte na imunidade do Trump foi justamente contrário ao mesmo argumento desse caso, né, do Dobbs versus Jackson. Por quê? Porque no caso Dobbs versus Jackson, eles citaram, né, eles colocaram como argumento, né, de que podem surgir, né, leis contra aborto, dependendo do estado, porque não existe nenhuma previsão na Constituição americana que permita o aborto, né? Não existe nenhum argumento que permita o aborto, né, na legislação, na Constituição. Então, por isso, qualquer lei estadual pode se colocar contrário a isso, né? Pode se opor a isso, porque não existe previsão constitucional. Só que, ao mesmo tempo, essa imunidade dos presidentes não existe na Constituição. Só que, ao mesmo tempo, eles permitiram que houvesse essa imunidade. Então, vê totalmente a contrariedade, né, dos argumentos, né, e quanto isso é sensível para o que a gente vive hoje. E ao mesmo tempo, né, a maioria pede uma avaliação cuidadosa do escopo do poder presidencial de acordo com a Constituição. Para a maioria, essa avaliação cuidadosa não envolve o texto da Constituição. Eu começaria por aí, né, ela diz. O texto da Constituição não contém nenhuma previsão de imunidade contra processos criminais para ex-presidentes. E é claro que o silêncio da Constituição sobre essa questão não é determinante, né? E aí ela cita justamente aquele caso de Watergate, né, dos Estados Unidos contra Nixon, na medida em que a maioria se insurge contra a noção de que é necessário uma base textual específica, né? E por que que ela cita isso, né? Mais esse caso? Porque justamente nesse caso, né, no Nixon vs Watergate, entregar gravações e outros materiais intimados relacionados ao escândalo, né? O presidente não pode se proteger da produção de provas em processo criminal baseado na doutrina do privilégio. Então, mais uma vez, em 74, a Suprema Corte ela se opôs justamente a essa ideia de que o presidente, por estar no exercício do seu cargo, ele não tenha que prestar meios de prova, ele não tem que conceder, nesse caso o Nixon tinha que conceder algumas gravações em que mostrava que ele realmente incitou o caso, ele que incitou a invasão, né, do comitê do Partido Democrata, e de que ele não tem imunidade por ser presidente, né? Então, mais uma vez, essa decisão contraria um precedente de 1974 da Suprema Corte, né? E é muito interessante que ela continua dizendo que a omissão no texto da Constituição é digna de nota. No entanto, pelo menos por três motivos. Então, por que é importante concentrar essa ideia da omissão do texto constitucional? Em primeiro lugar, os autores da Constituição sabiam claramente como prever a imunidade contra pessoas judiciais, né? Então, nesse ato, nessa cláusula de discurso ou debate, né, diz que os senadores e representantes devem, em todos os casos, exceto traição, crime e violação da paz, que é uma das acusações do Trump, né, de que foi um crime de traição, né, crime de traição contra o Estado, violação da paz, né, por conta da invasão do Capitólio, de que, exceto nesses casos, eles têm o privilégio de não serem presos durante sua presença na sessão de suas respectivas casas e ao irem e voltarem da mesma. Eles não estenderam a mesma imunidade ou imunidade semelhante aos presidentes. Então, os parlamentares têm essa imunidade. No Brasil também tem, que é a questão do decoro parlamentar, né? A questão do foro privilegiado. Isso não foi estendido, né? Não existe nenhuma matéria, né? Nenhum meio de prova estadunidense, nenhum documento que fala que os presidentes têm essa imunidade. Em segundo lugar, algumas constituições estaduais, na época da estruturação, forneciam especificamente imunidades criminais expressas aos governadores em exercício. Ou seja, os estados tinham imunidades expressas, ou seja, você só tem imunidade se a Constituição estadual trouxesse. Ou seja, né? Estou sendo repetitivo nisso, mas no caso de se a Constituição não traz isso expressamente,
você não pode ter uma leitura expansiva, você pode ter uma leitura macro que demonstre que, por mais que a Constituição não trouxe, a gente pode entender que essa imunidade é estendida para o presidente. Porque no caso de governadores, que são o poder executivo, os estados, quando quiseram dar essa imunidade, eles colocavam expressamente em suas constituições. Então, os autores optaram por não incluir uma linguagem semelhante na Constituição para imunizar o presidente. Em terceiro lugar, né, aqui em azul, na medida em que a Constituição se refere a essa questão, ela de fato contempla alguma forma de responsabilidade criminal para ex-presidentes. A maioria rejeita corretamente o argumento de Trump, né? De que um ex-presidente não pode ser processado a menos que tenha sofrido um impeachment pela Câmara. A maioria ignora, entretanto, que a cláusula de julgamento de impeachment vai contra a sua própria posição. Essa cláusula presume a disponibilidade do processo criminal como um apoio. Ou seja, que ela está dizendo aqui? De que, só ler mais um pouco, que essa cláusula contempla claramente que um ex-presidente pode estar sujeito a processo criminal, pela mesma conduta que resultou ou poderia ter resultado em um julgamento de impeachment. Então, qual foi o argumento da maioria do tribunal? De que o Trump não pode ser julgado por isso agora, porque esses atos eles não foram submetidos a impeachment, né? Não foram submetidos sobre votação no Congresso. Então, por conta disso, por não ter sido submetido a isso, ele não poderia ter sido julgado, né? Ele não pode ser julgado por esse mesmo caso, porque anteriormente isso não foi discutido no Congresso. Só que, ao mesmo tempo, a cláusula diz que, independente de julgamento de impeachment, independente de ter sido submetido a impeachment, o presidente ele pode ser submetido a um processo criminal com base naquela mesma conduta que teria resultado ou não no julgamento de impeachment. Todo mundo entendeu essa parte? Fica um pouco complexo mesmo. Só lendo um comentário do Gabriel, parece que ela reconhece a decisão de Dobbs. Alguém sabe como ela votou? De fato, como a Kate mostrou no estudo dela, o caso Roe versus Wade já começou errado com um argumento fraco. E a RBG também criticava a maneira como era sustentado o direito ao aborto através de Roe versus Wade. O conhecimento que eu tenho é que a Roe versus Wade ela é um julgamento por exceção, ou seja, se não há uma proibição direta, né, por causa dos princípios constitucionais, então tecnicamente o direito ao aborto era permitido, ele pode ser estendido aos estados. Tecnicamente, nesse novo julgamento, né, do ano passado, acho que é 2022 no caso, no julgamento de 2022, ele cria o mesmo argumento, né? De que, da mesma forma que você não tem expresso, então você poderia permitir, da mesma forma não tem nenhuma permissão ao aborto expresso na Constituição, então você poderia proibir, né? Tecnicamente é o mesmo argumento, né? De que isso, né? De privacidade, etc. Então eles julgam, o julgamento na verdade é o mesmo argumento, só que usado de formas totalmente contrárias, né? De que a exceção pode criar o direito, né? Se alguém tiver um comentário sobre isso, mas principalmente todo mundo entendeu essa questão do impeachment, desse novo argumento? Alguém quer fazer um comentário sobre isso, ou até sobre o Roe versus Wade, que o Gabriel comentou? Um comentário, alguma análise, alguma pergunta, né? Eu acho interessante, João Pedro, que você falou que, assim, tem que ter meios de você recorrer, né, ou de responsabilizar, não, um Uhum, presidente além do processo através do Congresso, do impeachment, né? Porque a gente viu que é um uhum, processo longo, demorado, né? Sendo que algumas coisas requerem uma resposta imediata, né? Então não uhum, seria meio estranho, né? Se tudo tivesse que passar, sendo que existem assim órgãos uhum. competentes para que tem um papel, né, de serem esse contrapeso, assim, de controlar o que o presidente faz também, não? Uhum. Tem um estudo no Sam Parminder que ele fala sobre a questão da dupla maioria, né, de que isso é muito raro nos Estados Unidos acontecer isso. Isso demonstra que justamente na maioria dos casos os republicanos são maioria no Senado e outros são na Câmara dos Representantes e os republicanos nos representantes. Então sempre tem esse dissenso, né, essa contrariedade.
Isso gera tanto que, se você tiver uma maioria simples, muito provavelmente, se você for o presidente e tiver uma maioria simples, você não vai ser julgado por impeachment, porque a maioria está favorável a você. E segundo, que existe sempre as contrariedades, isso vai gerar um caso muito longo. E diante dos crimes, né, que fala, né, sobre traição, sobre a quebra da paz, são casos a serem julgados mais rápidos, né? Eu tô vendo que falta 10 minutos aqui de gravação, então eu só vou fazer um comentário mais específico sobre essa questão aqui, de que fala que no The Federalist, que a gente estudou, acho que alguns estudos trouxeram isso, que é do Alexander Hamilton, do James Madison, que fala sobre a federação, né, que na verdade é um documento que pede que o estado de Nova York aceite essa forma de constituição, né, de que os estados estejam diante da Constituição Federal, de que haja um pouco menos de submissão, um pouco mais de submissão com relação ao Estado, né, com relação ao governo federal. E nesse argumento, o principal argumento deles é que, assim, existe uma distinção importante entre o rei da Grã-Bretanha, e que era sagrado e inviolável, e o presidente dos Estados Unidos, que seria passível de punição pessoal e desgraça. Ou seja, a principal distinção entre um Estado absoluto, né, e um governo democrático, um governo republicano, é justamente essa diferença entre você considerar o seu líder enquanto um agente sagrado e inviolável, um agente colocado por meio de Deus ali, né, um ser humano superior a todas as outras pessoas, e um presidente, que é uma pessoa totalmente comum, que ele só está lá por conta da vontade popular, e ao mesmo tempo ele pode ser submetido à punição pessoal e desgraça. Né? Isso é a base do Estado Democrático de Direito, é a base do Estado Republicano. E isso demonstra justamente a questão dos chifres, né? Os chifres do cordeiro, né? Da questão do republicanismo, do quanto a democracia, né, dos Estados Unidos está sobre profunda ameaça, né? Porque isso remonta os próprios fundamentos do Estado. Né? É, e tem alguns outros comentários. Outra coisa importante, né, de que alguns precedentes demonstram que é indispensável que se faça uma provisão para que os tribunais de justiça comuns tenham a liberdade de receber jurisdição sobre o crime, com o propósito de infligir a punição comum aplicável a infratores não oficiais, né? Ou seja, né, de que isso contraria também a própria previsão, né, a própria liberdade que os tribunais têm de construir provas sobre pessoas distintas, né? Porque isso acontece muito, né? Você julgar, você entrar com processo contra o juiz do tribunal ou entrar contra um promotor. Então, se o presidente, porque ele estava diante do exercício do arbítrio de suas funções, né? Diante dos seus atos oficiais, ele tem imunidade, então você cria um precedente de que por mais que por exemplo, o juiz ele estava vendendo sentença, né? Ou seja, ele estava pedindo dinheiro para certas empresas para julgar favoravelmente a elas. Então, mas ele estava no arbítrio de suas funções. Por mais que seja corrupção, ele estava atuando como juiz. É inerente à função dele. Só que ele poderia ter uma imunidade, porque diante dos atos oficiais, você não pode ser permitido que um tribunal comum, né, um tribunal de justiça comum, possa ir e fiscalizar esse juiz, porque ele estava diante do arbítrio de suas funções. E isso remonta muito a essa questão do Twitter, mais uma vez, de que, em prol da liberdade, tudo é permitido. O que é uma alegação muito prejudicial, né? Muito preocupante. E que cria um precedente drástico, né? Porque a partir desse momento, se eu tenho a permissão, né? Se eu tenho a liberdade de ser homofóbico, se eu tenho a liberdade é, de agredir a minha esposa é, porque ela traiu, né? Ou é, enfim, de ser racista, porque é o meu princípio, eu tenho a liberdade de ser isso, porque são meus princípios. Meus pais eram assim, meus avós eram assim, a minha religião me impele que eu seja assim. Então, por conta disso, eu tenho toda essa liberdade. Eu sou imune, porque eu estou no exercício, no profundo exercício da minha liberdade, né? Esse é o precedente que esse caso do Trump gera, né? Então, eu acho que é interessante a gente citar sobre isso, de que
na época do Trump, né, na época do mandato do Trump, a gente tinha muitos questionamentos, né? Há vários anos a gente tinha questionamento, nossa, será que o Trump vai ser o último presidente? O Trump vai proclamar o decreto, né? A gente tinha essas questões, né, na época. Só que ao mesmo tempo a gente entende que, na verdade, o menor dos impactos do Trump foi o seu mandato presidente. Ele enquanto presidente, no caso, né? Porque o mandato ele gerou outras atividades. Mas no caso de que o que eu estou querendo dizer é que até ele, como ex-presidente e diante de um julgamento, depois de anos da eleição, depois de vários anos do próprio julgamento de impeachment, né, de 9 de novembro, você tem que o impacto dele como ser humano, né, o impacto dele como pessoa, está gerando consequências que muito provavelmente o resultado a gente nem consegue dimensionar. Então, depois de anos que ele saiu da presidência, depois de anos dos atos dele, depois de anos das incursões que ele fez à Suprema Corte, né, da colocação de ministros conservadores, um próprio resultado de um julgamento de que ele é réu gera um impacto de que vai produzir efeitos não só nos Estados Unidos, mas em todos os países do globo. Porque esse precedente da liberdade, né, do uso inabalável das suas forças, é justamente a previsão e a concessão de legalidade para a atuação segundo essa cultura pecaminosa que a gente tanto estuda, essa cultura da autoexaltação. Então você cria um precedente, você cria um histórico de que você é permitido, é lícito, que você use seus princípios, né, tecnicamente seus princípios acima de qualquer direito, né? E qual é o impacto que isso geraria, né? Nos minutos finais, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Alguém tem um comentário sobre isso, algo para acrescentar, né? Só fazendo um último comentário, né, de que a presunção nessa nação sempre foi a de que nenhum homem é livre para desrespeitar a lei penal, né? Tem um outro comentário da ministra. E também o uso, é importante a gente falar das fontes de informação, né, dos meios de informação, de que a história só é importante para esta corte quando é conveniente. Então, essa manipulação, né, a gente estudou bastante sobre isso, né, da manipulação da história, da manipulação dos acontecimentos históricos, que isso que se chama palingênese, na verdade, né? Eu até fiz um comentário em algum lugar, só deixa eu me referir a isso, porque é uma questão importante. O que é palingênese? Alguém sabe o que é palingênese? Não sabemos. Não. Palingênese é o uso da história em prol. É aquela questão, Make America Great Again. Que é assim, ele remete a um momento histórico, não específico, não sabe qual ano foi, mas existe um senso no ser humano de que aquele momento era melhor. Então aquela situação é melhor. Então a situação tá ruim. Então você usa esse argumento de que, antigamente era melhor, antigamente os filhos respeitavam mais os pais, antigamente não tinha. Um argumento bem preconceituoso que a gente ouve hoje em dia. Antigamente não tinha tantos homossexuais como tem hoje, né? Em que você volta a um status em que era melhor. Então você não precisa nem precisar. Na década de 20 é melhor. Não, eles não falam isso. Só dizem que no passado era melhor. Então, sempre que um presidente, um deputado fala isso, a gente vai voltar àquilo que a gente era antes. Naturalmente, na mentalidade humana, você já fala, nossa, verdade. Antes era melhor. Mas a gente pode dizer que, 10 anos atrás a gente estava passando uma crise econômica, mas ao mesmo tempo, o ser humano tem a ideia de que aquilo era melhor, né? De que aquilo era mais benéfico, né? Isso. E aí eu citei que, assim, de acordo com o dicionário, diz que a palingênese é a ressurreição da forma essencial de um corpo que foi destruído. E eu achei muito interessante isso, né? Talvez possa ser uma comparação um pouco forçada, mas de que um corpo que tinha sido esquecido, né? De um corpo que foi destruído. Isso lembra muito essa questão trazendo um pouco para a Bíblia, né? Da questão mais espiritual, de que a formação da imagem da besta, né? A gente pode dizer isso, né?
existe um passado, né? Muita gente argumenta, né, justamente que a Revolução Francesa que acabou com o mundo, foi a modernidade que acabou com o mundo. Antes da Revolução Francesa, era o Estado católico absoluto, né? Então, a partir desse momento, se aquilo era melhor, então você tem a ideia de que diante do Estado católico, né, diante dos 1260 anos, aquilo era o Estado melhor, porque a modernidade acabou com o mundo, né? Então, essa ideia da palingênese, de um estado confortável do passado, me lembrou muito disso, né? De um corpo que foi esquecido, né? De uma imagem que foi esquecida. E essa tentativa de construir essa imagem novamente, né? Essa tentativa de você construir esse ídolo novamente, né? E eu achei muito interessante essa tradução direta. Novamente, né? Alguém quer fazer um comentário, né? Acabou o meu tempo, mas se alguém quiser fazer um comentário, esclarecer alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fica totalmente livre para isso. Isso, é outro comentário. Nossa, hoje em dia tanta adolescente grávida, né? Tanta coisa. A gente ouve bastante isso. É. E- João Pedro, Oi. eu não sei se você vai continuar esse estudo em algum momento, não? Uhum. Eu acho interessante que no início, né, já você mencionou, a juíza menciona e no final ela conclui também, né, que a decisão, na verdade, ela vai além, né, do que o Trump tinha pedido, né? Então, Uhum. o impacto, quando eu estava lendo esse documento, assim, eu fiquei chocado como, na verdade, eles estão concedendo muito mais liberdade a Trump do que ele jamais poderia ter sonhado, assim, né? Uhum. Eles deram um presentão para ele, assim, né? Uhum. E enfim, eu acho que vale a pena ler e estudar esse documento, né? Uhum. A anciã Terry menciona ele no último estudo dela. E eu acho que é difícil entender, não, e o possível impacto disso no futuro, não? Uhum. Tanto que vai tanto contra os princípios que, sei lá, eu vi algumas pessoas e eu mesmo pensei assim, uai, então se tem tanta imunidade agora, por que que o Biden não aproveita e, né, sei lá, tira o Trump agora dessa história, né? Mas assim, essa decisão vai tanto contra princípios tão fundamentais, básicos, que simplesmente não dá para se rebaixar a esse nível, né? Porque aí, por isso que ela conclui, né? A juíza conclui dizendo que ela está preocupadíssima com a democracia, né? Ela está Uhum. em grande perigo. Eu falei bastante disso no começo, né? De que eu, como atuante no direito, né, tendo essa experiência, eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada parecido, né? Isso é fora de qualquer princípio democrático, fora de qualquer princípio de legislação. A gente tem uma teoria que é a teoria pura do direito, né? Que é a teoria de Kelsen, que é muito criticada no direito porque é uma teoria meio ditatorial, né? De que a Constituição e a norma é acima de qualquer coisa, né? Então, é um pouco positivista demais, né? Só que ao mesmo tempo, extrapola até isso. Isso extrapola até isso, porque essa decisão ela contraria os próprios princípios de fundamentação de uma corte suprema. Porque as cortes supremas elas só puderam existir a partir do Estado democrático. Porque o rei, ele acumulava, né, a função de juiz e a função de presidente, né? E eu acho que isso nossa, é realmente assustador, né? É, Tem algumas pessoas, né, comentando assim sobre a questão de parte 2 do estudo, né? Eu fico à disposição, se a gente quiser, se puder marcar algum outro dia, a gente pode continuar, porque eu li 10 páginas, né? Eu pesquisei, né, e fiz a explicação de 10 páginas. É menos da metade, né? Porque eu acho que são 25, né, o documento completo. A gente pode fazer uma exposição melhor, porque aí depois vai entrar diretamente no caso, né? Então a gente pode estudar um pouco mais sobre as consequências desses atos, né? Mas fico à disposição, a gente pode marcar sim, né? Seria um prazer novamente. É, mas eu vi que a Gabriela comentou aqui, agradecendo, etc. Eu acho que
quando a gente analisa, né, os documentos, né, quando a gente vai achando as formas de assim, todo texto existem referências, né? Cada texto ele refere-se a um outro documento, existem influências de outros documentos, então é importante que a gente consiga filtrar essas influências que a gente gera um conhecimento muito maior, né? É importante a gente fazer isso, né? Explicar que é mais ou menos o que a gente faz com a Bíblia, né? As interpretações que a gente faz com a Bíblia. Mas eu acho que como um encerramento, né, eu poderia dizer que essa ideia da palingênese é muito clara nesses meios conservadores, de você construir um corpo que foi já esquecido, né? E essa tradução ela vai ficar marcada bastante na minha mente, porque é justamente o que a gente está presenciando, né? A construção de um corpo esquecido, a construção de uma cultura totalmente preconceituosa, uma cultura conservadora, a construção de um decreto, né? Finalmente, e o quanto esse julgamento ele representa todos esses interesses, né? Acho que se alguém quiser fazer um último comentário, a gente já pode encerrar com uma oração. Mais alguém? Né, o Gabriel falou aqui um passado idealizado, romântico. É de fato, né? De que tudo era melhor, né? De que as coisas eram melhores. Aqui no Brasil a gente ouve muito isso. Ah, mas na ditadura que era bom, porque bandido não ficava impune, né? Sendo que existem pessoas desaparecidas até hoje. Tem gente que não conseguiu enterrar o filho até hoje, né? Bom, então se não há nenhum Pedro, comentário... Oi, pode falar, fica à vontade. sim, um ponto, né, que a gente sempre relembra muito fortemente é os Estados Unidos sendo um espelho para o mundo, né? Uhum, E esses absurdos todos acontecendo lá, o que não acontecerá, né? O que não poderá ser dado como correto, entre aspas, né? uhum, Justo, entre aspas, para o resto do mundo, uhum, para sim, todo mundo, né? Resto não, para todo mundo. uhum, sim. E Muito, muito sério isso. Não, com certeza, e é muito interessante que, assim, por mais que, assim, a democracia brasileira, ela é muito mais institucionalizada e muito mais instrumentalizada do que os Estados Unidos. A gente tem muito mais ferramentas de fiscalização, muito mais ferramentas de judicialização, então a gente tem uma segurança maior, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, tem outros países que têm uma fiscalização muito menor que nos Estados Unidos. Então, o quão fácil seria que medidas como essa fossem implementadas também em outros países, né? A gente tem a questão da Índia, né, que é a maior democracia do mundo com relação aos votantes, né? Alguns países europeus que não têm tanta essa força. A gente viu a França nos últimos tempos, em que o Macron conseguiu facilmente dissolver o parlamento sem que tivesse punições. A gente não viu qualquer punição até agora. Então, imagina o impacto disso, né? Bom, já são 11 horas, né? Já avancei um pouco. Então, vamos nos ajoelhar, né? Na forma como vocês puderem, na verdade, e vamos, encerrar, tá? Querido Deus que está nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade de termos o contato com os teus meios de informação e por termos o contato, Senhor, com tecnicamente a sabedoria que vem de ti, mas protagonizada por alguns documentos terrenos, e nos quais a gente pode se manter atento com relação aos eventos proféticos e aos acontecimentos que o Senhor tem nos prevenido desde muito antes de existirmos. Que possamos ter a sabedoria, a paciência e a capacidade de nos mantermos atentos aos acontecimentos, aos fatos e ao mesmo tempo estarmos em constante comunhão com a tua graça, Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa e para que não
nos desviemos do teu caminho, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estudarmos em conjunto, de estudarmos com essas pessoas queridas para nós, estudarmos com e estarmos em comunhão com pessoas que estão no mesmo interesse, no mesmo intuito e buscando o mesmo propósito, Senhor, que é de nos prepararmos, mas também de nos aproximarmos cada vez mais a Ti. É isso que eu lhe peço, humildemente, e pedindo também o poder do Teu Espírito para que possamos vencer cada vez mais as dificuldades e os desafios do dia, e que esse sábado possa ser de grande proveito para a nossa alma, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.